laboratório, que atualmente está alocado lá na Faculdade de Farmácia, a gente trabalha com epigenômica do câncer, e a gente, então, estuda lá, a gente tem diversas linhas de pesquisas, eu vou falar um pouquinho sobre isso, a genômica funcional e a epigenômica, eu gosto muito de epigenética, tanto no desenvolvimento normal, quanto no câncer, e procurando entender, né, como a gente aprende, o que a gente consegue aplicar do desenvolvimento normal, porque que algumas células se tornam cancerosas e resistem ao tratamento, essas coisas. A gente tem um objetivo também que eu não vou ter tempo aqui de falar hoje, de classificação tumoral. Então, a gente usa esses dados moleculares para tentar classificar melhor os tumores e, consequentemente, tratá-los melhor, né, dar um melhor manejo clínico. A também identificar novos biomarcadores, e aí eu acho que tem um pouco a ver com o que eu vou falar hoje, mas o nosso objetivo principal é pensar em melhorar a qualidade de vida do paciente oncológico, né, dos pacientes com câncer. Bom, então aqui eu vou falar, a gente faz praticamente só bioinformática no meu laboratório atualmente, a gente está começando a fazer alguns experimentos. Então, o que a gente faz, na verdade, é pegar dados públicos, inclusive, a gente também vai começar a gerar dados agora. Então, o que eu fiz nos meus últimos 5 anos aqui na faculdade, eu e os meus alunos, é minerar dados que já estão publicamente disponíveis. Então, eu pego dados de outros trabalhos que fizeram algumas perguntas, a gente, né, faz essas perguntas ou faz novas perguntas, utiliza esses dados para tentar entender o nosso problema. Mas o que a gente faz é metodologia científica, na verdade. Eu gosto de deixar isso bem claro. Então, a gente tem um problema, ou perguntas que a gente quer responder. No nosso caso, né, pacientes oncológicos, por exemplo, simplificando bastante, que têm o mesmo diagnóstico, né? A gente trabalha muito com glioma, por exemplo. Então, a gente tem pacientes com glioma que têm o mesmo diagnóstico, eles recebem o mesmo tratamento e eles não respondem da mesma forma. Então, isso é uma coisa que a gente vê em diversas doenças, em oncologia isso é muito clássico. Isso é uma das questões, então, de uma maneira bem geral, que a gente tenta responder no laboratório. Então, a gente tem, né, perguntas a serem respondidas. E qual que é o material que a gente usa? De novo, a gente sempre pensa na metodologia científica tradicional. A gente tem os dados moleculares, né, que a gente pode gerar ou que a gente pode pegar os que já estão disponíveis. E aí a gente tem infinidade de dados. Eu acho que vocês já tiveram, talvez, contato, né, não só no curso, mas ao longo da vida de vocês. Por exemplo, dados de mutação, de alteração de número de cópias no genoma, expressão gênica, que eu acho que é o mais conhecido, metilação de DNA, e assim vai, proteômica. Então, o que a gente faz é pegar esses dados, geralmente a gente sobrepõe esses dados, porque, né, acho que fica muito simplista a gente analisar um dado só, então a gente geralmente integra diferentes tipos de dados para melhorar aí o nosso conhecimento, avançar mais no nosso conhecimento aí, de acordo com o estudo que a gente está trabalhando. E a ferramenta que a gente usa, como vocês já sabem, então, é a bioinformática, que nada mais é do que a gente integrar, então, conhecimentos de biologia, de computação e de estatística. Então, a gente precisa de conhecimentos minimamente dessas 3 áreas para a gente conseguir fazer uma bioinformática, uma biologia computacional de qualidade, né? Que a gente consiga extrair o significado biológico mesmo daquele dado e não simplesmente ficar tratando o dado e extraindo coisas que não são biologicamente relevantes. Esse aqui é uma figura que talvez assuste, mas, na verdade, não é para simplificar, né? Os diferentes níveis de informação biológica que a gente tem ao nosso favor, e aí, dependendo, de novo, do contexto da pergunta, a gente precisa saber, e aí vem o conhecimento biológico. Que pergunta que eu quero responder? Qual o tipo de dado que vai me dar essa informação da melhor forma? Ou quais os tipos de dados? É necessário integrarmos alguns dados ou não é necessário? Só se eu acessar, por exemplo, expressão gênica já vai responder a minha questão. Então, aqui a gente tem algumas dessas informações, né, caracterizadas aqui. E aí a gente tem, então, hoje em dia, alguns termos que se sobrepõem, mas, né, que nem necessariamente são sinônimos, que é o termo de bioinformática. Hoje a gente prefere falar em biologia computacional, biologia de sistemas, que também é um pouco parecido, mas não necessariamente a mesma coisa. Então, esse aqui é o mundo do meu laboratório, é o que a gente faz no dia a dia, caso alguém tenha interesse. E, como eu disse, a gente segue o fluxo aí de metodologia científica convencional. Então, a gente faz observações, baseado no que a gente sabe, no estado da arte, né, de que perguntas precisam ser respondidas neste momento, com o conhecimento que a gente tem. Então, a gente elabora essas perguntas, hipóteses, e a gente faz experimentos também, só que são experimentos que são feitos em sílico. Então, a gente usa os dados, seleciona a melhor metodologia
realiza esses experimentos em sílico, avalia os resultados, se necessário a gente pode validar isso, que pode ser usando outros dados independentes também, em sílico. Quando necessário a gente tem que fazer ensaios in vitro e in vivo, né? Isso é desejável, analisa isso, faz novas perguntas e o fluxo de um projeto científico continua. Então, nosso dia a dia é esse. Falando um pouco do meu laboratório, então, eu comecei em 2019, quando eu voltei do exterior, e aí a gente tem algumas linhas de pesquisa, todas elas em câncer. E então a gente fala, né, trabalha com metabolismo em câncer, com tumor stamina, envolvendo inteligência artificial, que é o que eu vou falar hoje. Então eu tenho alguns alunos trabalhando nisso no momento. Trabalho bastante com gliomas, como eu disse. Eu tenho um projeto também, que inclusive é aqui do programa de classificação tumoral, a gente está desenvolvendo um software, não vou falar disso hoje, mas a gente está desenvolvendo um software, não, um algoritmo, para a gente classificar os tumores de sistema nervoso central. E tem também um trabalho também aqui do programa de oncologia, de microbioma, de câncer coloretal, também fazendo um link com o STEMNAS. O STEMNAS é uma área de pesquisa que eu trabalho já há uns 8 anos, é uma área que eu gosto bastante e que é o que a gente vai ver hoje. Nos nossos trabalhos, a gente aplica alguns modelos, alguns algoritmos de machine learning, né, de aprendizado de máquina. Acho que todo mundo aqui atualmente já teve um contato, já ouviu esse termo. Eu sou usuária de algoritmos, eu não sou desenvolvedora de algoritmos, então mas eu tenho um conhecimento mínimo aí para saber, né, qual algoritmo que a gente tem que aplicar e quando que isso é possível ou não. E simplificando muito, então, o que a gente chama, esse termo inteligência artificial é um termo bastante amplo, que nada mais é do que quando a gente tem um algoritmo computacional que consegue fazer classificações ou tomar decisões para a gente. A gente tem diversos exemplos, né? A gente pode treinar, por exemplo, para falar se é um quadrado ou se é um círculo, e aí você dá uma imagem e o algoritmo classifica. Então, isso é muito comum, muito utilizado há muito tempo. Aí a gente tem um outro termo dentro do cenário, do contexto da inteligência artificial, que é o machine learning, ou aprendizado de máquina, que é um pouco mais seleto. Na verdade, ele é um pouco mais elaborado, porque o próprio algoritmo consegue se melhorar, ou tomar as decisões sozinho, ou fazer essas decisões. Ele tem um nível aí de autoaprendizado, digamos assim. E depois disso tem alguns outros algoritmos mais aprofundados, que envolvem mais camadas. Eu não sou especialista nisso, que são os aprendizados, deep learning, ou neural network, e outros termos aí que também vocês talvez já tenham tido contato, que a gente está começando a trabalhar com esses algoritmos agora. Então, basicamente, o que a gente faz é o machine learning, que é esse termo aqui que está no meio do caminho. Para a gente ter um bom modelo de aprendizado de máquina, a gente precisa de dados para treinar, então talvez você já tenha ouvido falar isso, né? Por isso que dados, proteção de dados é tão importante hoje em dia, porque se a gente pensa na parte comercial, por exemplo, né, a gente está acessando, fazendo os nossos cliques na internet, tudo isso é guardado, é vendido, é trocado, e porque quanto mais dados a gente tem, melhores esses modelos de aprendizado de máquina ficam. Se a gente está falando, então, de dados biológicos, é a mesma coisa. Quanto mais dados tumorais, por exemplo, de amostras tumorais eu tenho no meu algoritmo, melhor o meu modelo de machine learning, independente de a utilização, esse modelo vai ficar. Basicamente, o workflow a gente precisa do dado de treinamento, quanto maior e melhor a qualidade desse dado é melhor, então a gente precisa, muitas vezes, preparar, manipular, fazer uma limpeza, uma selecionada nesse dado. Aí a gente treina o modelo de aprendizado de máquina, então existem alguns algoritmos, a gente não vai falar sobre isso hoje porque a gente não tem tempo, mas a gente então faz esses treinamentos. Existem maneiras da gente testar se esses modelos, né, de classificação ou de predição eles são bons ou não, então a gente tem alguns métodos computacionais para avaliar se isso tá bom ou não, a gente pode melhorar isso. E uma vez que a gente tem, então, um modelo de aprendizado de máquina que a gente considera que está funcionando, que está ideal, que tem boa eficiência e acurácia, a gente aplica o modelo, então, em dados desconhecidos. Então, basicamente, é isso que a gente faz. No meu laboratório, a gente faz, basicamente, machine learning para 2 objetivos principais, para predição de fenótipos e para classificação tumoral, no nosso caso. Hoje eu vou falar de predição de fenótipos. Que fenótipo que a gente estuda? O fenótipo de STEMNAS em câncer. Então, assim, eu acho que eu tenho um slide sobre isso, mas o que a gente faz é tentar predizer o STEMNAS naquela amostra tumoral. Então, quanto de STEMNAS aquele tumor tem? Basicamente, é isso que a gente faz. Então, a gente tem vários modelos, na verdade, atualmente, de
de predição de stemness, e a gente aplica isso, e a gente usa expressão gênica, metilação de DNA, proteoma, tem modelos que combinam 2 tipos moleculares de dado, e aí a gente fica quantificando isso nas amostras e a gente vê se isso está fazendo sentido biologicamente ou não. Por que o stemness? Porque o câncer tem a ver com diferenciação celular, né? Então, a gente sabe que quanto mais desdiferenciado uma amostra tumoral mais ela perdeu da sua característica funcional. Então, em teoria, para alguns tumores isso é mais claro do que para outros, esse tumor é mais agressivo. Então, a nossa ideia inicial, isso começou em 2015 e 2016, era: eu consigo quantificar o stemness de uma amostra do paciente? Daí a gente desenvolveu um machine learning, já está publicado isso, que a gente tem um score de stemness, que vai de 0 a 1. Então, cada paciente tem um score de stemness, e para alguns tipos tumorais isso ficou bem correlacionado com a clínica. Quanto maior o stemness do tumor, mais agressivo é aquele tumor. Isso foi feito. E aí a gente faz, então, o quê? Como que a gente aplica o aprendizado de máquina? A gente tem um dado de treinamento, então isso é muito importante. A gente usou células pluripotentes, nesse caso que eu vou mostrar. A gente, então, tem as labels, a gente sabe que aquilo é um dado de pluripotência, a gente treina o modelo e a gente prediz o fenótipo. Isso pode ser feito virtualmente para qualquer fenótipo que a gente queira, né, quantificar, ou testar, ou predizer, e se a gente tiver dados para aquilo. Então, eu coloquei aqui de exemplo stem cell, inflammatory cells, células verdes, no sentido figurado, células quadradas, epithelial cells. Então, qualquer coisa que a gente quiser quantificar. Se a gente tem bons dados de treinamentos, virtualmente a gente consegue elaborar um modelo de predição. E aí, como eu disse, a gente fez isso, já está publicado em 2018, a gente, então, definiu um Stemness Index aí para as amostras tumorais de 0 a 1. Isso, para alguns tumores, por exemplo, para breast, para brain, ficou bem correlacionado com a clínica. Para outros tumores, a gente testou 33 tipos de tumor. Aqui eu resumo isso. Então, a gente usou dados de pluripotência para treinar o modelo. E a gente testou em 33 diferentes tipos de tumores, 12 mil amostras. Para alguns cânceres ficou melhor, para outros pior. E esse trabalho foi publicado, então, em 2018. E aí eu estou continuando essas análises. Então, parte do meu laboratório está trabalhando nisso. Hoje em dia, a gente tem vários modelos em desenvolvimento. Alguns já foram publicados, outros estão testados. E o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é um modelo de pluripotência baseado em proteômica. Então, isso faz parte, não está publicado, a gente está em fase final de preparo para submissão. Essas amostras é parte de um consórcio que chama CIPTEC, é um consórcio internacional que coletou um monte de amostras e gerou dados de proteoma para essas amostras. Então, a gente já não gerei nada de dados, né, como eu já antecipei para vocês. A gente trabalha tudo com dados públicos. Nesse caso, são dados que ainda não estão disponíveis publicamente, mas a gente teve acesso por ser parte do consórcio. Então, a gente fez a mesma coisa que já foi publicado em 2018, só que agora a gente usou dados de proteoma e não de gene expression, de expressão gênica. Então, a gente quantificou o stemness nas amostras tumorais baseado em expressão de proteínas, e essa análise preliminar aqui de 7 tipos tumorais mostrou que os tumores, que são os grupos azuis, eles têm um stemness maior do que as amostras normais, o que é importante para a gente, serviu como uma validação, porque é isso que a gente espera, né? A amostra tumoral, o tecido está menos diferenciado, então a gente entendeu que aquilo é um tumor que perdeu suas características, então ele tem um stemness mais ativo, um fenótipo de stemness mais ativo do que as células não tumorais, que são as amarelas. Olhando mais para, por exemplo, grau ou estádio, né, que para alguns tipos tumorais são características importantes, a gente viu também, de novo, não funcionou para todos os tumores, mas para alguns ficou muito evidente. Eu vou destacar aqui, por exemplo, câncer renal. Quanto maior o grau tumoral, maior o stemness. Então, a gente viu que molecularmente a gente consegue reproduzir o que o patologista vê na lâmina. Então, a gente consegue quantificar o stemness de uma outra forma, de uma forma molecular. Isso aqui é pediatric brain tumors. Então, para tumor pediátrico também, que a gente não tinha incluído no estudo anterior, ficou muito legal também. Quanto maior o grau daqueles tumores, maior o stemness. E a gente viu isso para alguns tumores, para outros não ficou muito legal. Por exemplo, aqui cólon teve um comportamento exatamente o contrário do que se esperava, mas a gente está tentando, então, entender, especialmente nos tumores que funcionaram, o que o nosso stemness quer dizer. Aqui eu estou mostrando câncer de cabeça e pescoço. A gente pegou as proteínas que mais correlacionavam com stemness. Então, aqui eu tenho todos os tumores com seus stemness score. Então, a cada coluna é um paciente aqui.
elas estão ordenadas do menor stemness para o maior stemness. Então, esses pacientes têm maior stemness e esses pacientes têm menor stemness. E aqui a gente selecionou as proteínas que têm mais correlação com stemness. Então, eu tenho 24 proteínas que, quando o tumor tem alto stemness, essa proteína está muito expressa, e 24 proteínas que, quando o tumor tem alto stemness, a proteína está inibida. Por quê? Porque a gente queria tentar identificar alvos moleculares. Então, tem proteínas aqui que está me indicando, né, que se é que esses stemness têm associação com gravidade do tumor, então a gente consegue identificar proteínas que estão associadas com esses stemness, a gente poderia usar de alguma forma? Então, essa foi a pergunta. Então, a gente achou essas proteínas. Aí, aqui eu nem vou falar muito sobre isso, mas a gente viu que elas tinham associação com survival, por exemplo, com sobrevida. Então, essas proteínas que tinham mais associação com stemness, elas também, os pacientes tinham pior prognóstico, então confirmou um pouco dos nossos resultados. E a gente sobrepôs com outros dados moleculares, mostrando que tinha uma associação. Por exemplo, a gente sabe que tem uma correlação. Se o RNA mensageiro daquela proteína está alto, a expressão da proteína também estava alta. Então, a gente viu, sobrepondo diferentes dados ômicos, multi-ômicos, a gente viu que tinha uma correlação, que tudo estava fazendo sentido para aquela proteína estar associada com stemness. E aí a gente foi além, foi medir algumas dessas proteínas que a gente identificou em outras amostras para imunofluorescência, e a gente identificou 2 proteínas que tinham alta associação com sobrevida, então, que é o REX1 e SOX2. Quanto maior a expressão dessa proteína, esses pacientes tinham maior stemness e tinham uma pior sobrevida. Então, são possíveis biomarcadores para o tumor de cabeça e pescoço. Então, como eu disse, isso a gente vai submeter para publicar agora. Eu mostrei para cabeça e pescoço, mas a gente fez isso para diversos tipos tumorais, e esse é um trabalho que a gente está finalizando, espero que a gente consiga publicar muito rápido. Eu acho que eu tenho ainda uns 5 minutinhos, vou tentar falar aqui. A gente fez a mesma coisa para os stemness, usando dados de single cell e dados espaciais. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque são dados que são mais novos, né? Não sei se vocês tiveram contato, mas o que eu mostrei até agora, a gente fez de bulk, amostras bulk, que é quando você pega a massa tumoral e extrai o RNA de todo mundo. Então, o que eu estou vendo, que a gente viu até agora, é uma média da expressão dos genes ou das proteínas de todas as células que tem ali na massa tumoral, né? Hoje a gente tem tecnologia que nos permite, em vez de avaliar todo mundo, a gente avalia no nível de célula única. Então, eu consigo entender, a expressão desse gene está vindo dessa célula ou dessa célula, e a gente consegue classificar essas células em subtipos celulares, a gente identifica isso pelo single cell, e mais ainda, se a gente consegue ter acesso a transcriptoma espacial, a gente consegue identificar a localização geográfica daquela célula dentro do tumor. Então, eu sei não só que célula que é, mas onde ela está localizada no tumor e com quem que ela está interagindo ali ao seu redor. Então, a gente quantificou stemness aqui com expressão gênica novamente, e com proteína, na verdade, a gente quantificou stemness em dados de single cell e de espacial de breast. Porque a nossa pergunta era, a gente consegue aplicar, porque tudo que a gente fez para bulk, né, para o tecido em massa, a gente consegue fazer também para spatial e para single cell? E aqui, nesse caso, para breast. Isso é uma parceria com um hospital lá dos Estados Unidos, St. Jude's. E aí que eu estou mostrando um dataset de dado de câncer de mama. Aqui, então, é dados de single cell. A gente pegou os dados públicos, os autores já tinham disponibilizado, eles já tinham identificado qual célula era qual. A gente não fez nada disso. O que a gente pegou foi os dados de transcriptoma de célula única e predizer o stemness. E aqui eu estou olhando, então, o mapa de cada pontinho é uma célula, e a gente vê que tem uma variação de stemness aí. As células marcadas em azul têm low stemness, baixo stemness, e as em vermelho, alto stemness. Então, a gente viu que tem uma estratificação aí de stemness. E quem são essas células que têm alto e baixo stemness? Aí a gente pegou as etiquetas ou os labels dos autores, eles já tinham identificado quem que era quem aqui, endotelial, células T, células epiteliais, e aí a gente vai focar aqui nas células cancerosas, que são essas daqui, que são as mesmas daqui, e a gente vê que dentro do compartimento de células tumorais daquele tumor, existem células tumorais com alto stemness e existem células tumorais com baixo stemness. Então, a gente vê uma estratificação de stemness dentro das células tumorais. A gente viu também dentro das células T, eu acho que eu não circulei aqui, mas esse cluster aqui é células T, então a gente também vê uma estratificação de stemness, células T com alto stemness, células T com baixo stemness. Não vou conseguir falar sobre isso aqui, mas hoje a gente já tem algumas hipóteses, né, interessantes em relação a isso também. Então, primeiro aqui, a gente viu que nosso aprendizado de máquina, nosso modelo, consegue ser aplicado em dados especial, e a gente está explorando isso. Esse dado preliminar aqui, como prova de conceito, já foi publicado ano passado, e a gente está explorando melhor isso em dados de single cell, para a gente identificar qual a população do tumor que realmente é stemness e que é responsável por quimiorresistência
e agressividade do tumoral. A gente também aplicou em dados de espacial, e a última coisa que eu vou mostrar aqui, também de breast cancer, de câncer de mama, vou mostrar um exemplo, esse daqui é meu último resultado. Isso daqui é o resultado do sequenciamento de espacial. Então, isso aqui é uma lâmina, um corte histológico do tumor. Aí eles fazem o transcriptoma desse tecido, mantendo ali a organização tecidual, né, sem individualizar células e perder essa organização, como é feito no single cell. Aqui a gente mantém a organização tecidual, isso é muito importante, só que a gente perde a resolução do genome-wide. Então, quando a gente... No single cell, a gente olha 20 mil genes, aqui a gente só consegue ver 500 genes nesse caso. Existem plataformas melhores e piores. Mas a gente mantém a organização. Então, a gente quantificou estémenes aqui nesse dado espacial e a gente vê aqui, ó, no microambiente tumoral, a gente tem uma organização. Vocês concordam que a gente vê aqui regiões com alto estémenes, região com baixo estémenes? Todo mundo consegue ver isso, né? De azul e do vermelho. Então, a gente vê que tem uma organização ali tecidual que se correlaciona com alto e baixo estémenes. De novo, quem são essas células? Aí a gente pegou a anotação celular do próprio paper. De novo, isso é dado público. Essa anotação aqui, essa figura, essas informações é do próprio paper. Então, eu consigo saber aqui nesse corte histológico quem são cada população celular. E aí a gente correlaciona com nossos estémenes. Quando a gente organizou isso nesse histograma aqui, então aqui é o estémenes score, baixo score, alto score. As populações celulares que têm maior estémenes index são as células azuis, que se a gente olhar aqui, é justamente as populações de cancer cells, breast and epithelial cancer cells. Então, aqui, quem tem maior estémenes são as células tumorais, o que faz todo sentido, né? Isso que a gente queria mesmo, isso aqui, na verdade, validou o nosso algoritmo. E tem uma outra população aqui que tem alto estémenes, que eles falaram que eles não conseguiram identificar quem que eles chamaram de unknown. Olhando mais de perto aqui, a gente tem dois exemplos. De novo, aqui então é estémenes, alto e baixo estémenes, e eu estou querendo olhar essas populações aqui de alto estémenes vermelhinha, e elas são as populações azuis que a gente viu antes, que são justamente as tumor cells, as epithelial cells. Então, a gente achou aqui um nicho de células tumorais com alto estémenes. E aí, se a gente olhar, a gente vê que tem grupos de células que estão fazendo contato com essas células tumorais de alto estémenes, que em teoria são as mais agressivas, né? Então a gente vê que células vermelhinhas, que são os monócitos, estão ali tentando acessar essas células de alto estémenes, alaranjadas também, que são células T. Então a gente vê que faz sentido biologicamente. Então a gente tem células do sistema imunológico tentando acessar, fazer contato com as células tumorais de alto estémenes, que em teoria são as mais agressivas. Aqui a gente tem uma outra região também, de alto estémenes, aqui, ó, bem alto estémenes, bem vermelho, e são células classificadas como unknown. Então, assim, os autores não conseguiram identificar quem são essas células, e elas têm um alto estémenes, e elas estão cercadas por monócitos. Então, assim, nosso trabalho parou por aqui, na verdade. Esse paper que a gente publicou, a gente queria só nos certificarmos que a gente conseguia aplicar o modelo nos dados de spatial single cell. Tem muita coisa para ser feita aqui ainda, mas eu acho que com esse tipo de dado a gente consegue levantar algumas perguntas, né? Eu não sei se já era conhecido por que os monócitos estão tentando fazer essa interação com células com alto estémenes. Quem são essas células unknown aqui que têm alto estémenes também? Então, são perguntas que ainda serão respondidas. A gente também testou em outras plataformas de spatial, porque spatial tem diversas formas de serem feitas, diversos fabricantes, com vantagens e desvantagens, e a gente validou isso em outras plataformas também. E as conclusões, aqui eu encerro, é que a gente conseguiu, então, gerar um estémenes baseado em proteômica, e a gente conseguiu identificar alguns alvos, potencialmente, aí, até para tratamento, e a gente conseguiu também aplicar o nosso modelo de predição de estémenes em dados de single cell e spatial. Então, isso é um trabalho, né, que não para, a gente tem várias outras coisas acontecendo. E, como conclusão 2, eu queria valorizar, então, e também chamar a atenção de vocês para essa área, né, que é da biologia computacional, que precisa muito de gente nessa área. Então, quem estiver motivado, que tiver um pouco de afinidade ou curiosidade de aprender mais, nosso laboratório e outros laboratórios aí estão à disposição. Aqui que é que a gente trabalha, eu gosto desse slide, porque eu não sei se as pessoas têm noção, mas a gente fala que essa daqui é a nossa bancada, a gente trabalha com programação de computador, mas isso daqui eu trago, não é para assustar, na verdade, é para desmistificar. Isso daqui é a nossa bancada, então a gente tem que ficar à vontade aqui e conseguir trabalhar. E isso eu aprendi, gente, depois que eu tinha 30 anos, porque eu fui aprender biologia computacional no doutorado. Eu sou farmacêutica, né, como o Alex
Então, faz 10 anos, na verdade, que eu trabalho com biologia computacional e aprendi tudo depois. Então, assim, quero dizer também que é possível, quem quiser aprender a fazer. Esse é meu time, então eu tenho 3 alunos que são aqui do programa de oncologia, que é o Felipe, a Isabela e o Emerson. E é isso, por fim, queria agradecer, espero que eu tenha convencido vocês que biologia computacional é uma área promissora, que a gente pode responder diversas perguntas, e queria agradecer, então, também os meus alunos, os meus parceiros e o Hemocentro pelos convites, né, por sempre estar dispostos aí com as portas abertas, e estou aqui também à disposição de vocês.